Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo e no vídeo de hoje nós iremos trazer brevemente dois casos de experiência de quase mortes incríveis e que nos faz refletir da humildade que precisamos ter no sentido de refletir sobre a nossa natureza, que no nosso caso, não é? Nós como espíritas críticos, espíritas pé no chão, vamos dizer assim, entendemos perfeitamente que a base do Espiritismo é a sua compreensão de que nós somos um espírito, vivendo experiências na matéria, onde uma coisa não substitui a outra, no sentido de que as condições sociais interferem bastante na vida do indivíduo, mas também o aspecto espiritual ele é relevante, porque, repito, somos espíritas e consideramos também a parte da espiritualidade, ou seja, temos até um vídeo aqui no nosso canal que nem materialismo e nem fanatismo religioso, né? O que acho muito interessante e eu sou fascinado são as histórias, né? Bastante contundentes e convincentes de experiência de quase morte. Eu trago aqui brevemente, né, do livro Evidências da Vida Após a Morte, do médico Jeffrey Long, junto com o escritor Paul Perry. Dois casos, né, que eu vou resumir. O primeiro caso relatado pela pesquisadora Kimberly Clark Sharp, onde ele fala a história de uma mulher, Maria. E ele diz que essa mulher, Maria, né, foi levada às pressas ao hospital com um grave ataque no coração. Após a ressuscitação bem sucedida, Maria contou à pesquisadora, a Kimberly, sobre a sua experiência de quase morte, incluindo observações detalhadas de fora do corpo e de sua ressuscitação. Então ela foi um passo além. Sua consciência passou do lado de fora do hospital. Ela contou, né, que observou um tênis no peitoril da janela do terceiro andar do hospital. A paciente, a Maria, deu informações detalhadas sobre o calçado. Era um tênis masculino. O pé esquerdo era um tênis do pé esquerdo e azul escuro com uma marca de uso acima da região do dedinho e um cadarço enfiado debaixo da sola do calcanhar. Então a pesquisadora, a Kimberly, ela foi de janela em janela do terceiro andar do hospital, verificando os peitoris. Os peitoris. Finalmente encontrou o tênis exatamente como a Maria, né, a paciente, descrevera. Esse relato se destaca como uma condição comprobatória, não é? Porque assim, os céticos afirmam, né, que a experiência de quase morte é uma elaboração do cérebro, não é? É falta de oxigenação. Eles utilizam todo tipo de explicações materialistas para negar qualquer possibilidade de considerar uma natureza espiritual. Então veja, se a mulher sai do corpo, se ela observa um tênis no peitoril do hospital e se verifica exatamente esse sapato, esse calçado, nas características que ela falou, isso é uma comprovação de que ela não está imaginando uma situação que é obra da sua mente, no sentido de que ela, vamos dizer assim, fantasiou, né, naquele momento ali de dificuldade da EQM, ela utilizou elementos que ela já tinha no seu arcabouço mental, vamos dizer assim, para utilizar essas forçação de barra
materialista, né? Então, assim, ela consegue, né, sair do corpo e ver algo fora da sua capacidade sensorial física conhecida. Então, como uma EQM dessa não é considerada como algo válido no sentido de ter humildade, né, e saber que a gente precisa entender melhor essas questões e não estar adotando o materialismo como uma questão de fé, né, porque o materialismo também é uma questão de fé. Pessoal, e outro caso que a gente traz é da revista The Lancet, né, é do pesquisador Pim Van Lommel, que relata justamente um paciente que sofreu uma parada cardíaca e não estava respirando. Aí, no momento em que um tubo foi inserido na passagem de ar para ventilá-lo, notou-se que ele usava uma dentadura na parte superior. Essa dentadura foi retirada, né, para o procedimento ali da intervenção médica e colocada, né, na gaveta de um carrinho, enquanto o paciente estava ali no coma. Mais de uma semana depois, veja que interessante, o paciente relatou ter tido uma experiência fora do corpo e descreveu com precisão a sala onde ele foi ressuscitado. As pessoas presentes declarou que sua dentadura perdida poderia ser encontrada na gaveta do carrinho, né? Ele relatou ter visto a enfermeira e os presentes durante a sua ressuscitação. Então tudo isso comprova, pessoal, que assim, não tem como a pessoa inventar isso em um coma profundo. Ou seja, comprova que ele presenciou toda a cena. E para ele presenciar e relatar, inclusive onde estava a dentadura dele perdida, ele tem que presenciar no sentido de ver a situação. E como é que ele vai ver a situação em coma profundo? Então a gente traz esses dois casos justamente de EQM, né, ou EFC, né, que é a sigla também utilizada, que é a experiência fora do corpo, ou EQM, experiência de quase morte, para a gente refletir, mais uma vez eu reforço, da humildade que a gente precisa ter. Eu acho que a pessoa que tem mente aberta, ela não pode estar abraçando uma visão reducionista, né? Eu gosto de utilizar essa palavra, na verdade essa frase que eu vou falar agora é que eu penso que a realidade sempre ela é mais complexa do que imaginamos, né? Eu sempre desconfio das pessoas que têm resposta pronta para tudo, né? Seja numa visão mística, que não tem uma racionalidade, né? Que tenta resolver todas as questões baseadas em dogmas, seja uma visão reducionista que tenta limitar o ser humano apenas às questões materiais, né? A gente tem elementos dentro da pesquisa racional para considerar que o equilíbrio é que é o caminho correto, né? Nós somos um espírito vivenciando experiência da matéria e sendo influenciado pelos dois lados, né? Então essa é a reflexão que a gente deixa hoje com esses dois casos bem interessantes de experiência quase morte. Se você entende que esse vídeo é relevante, né, é interessante compartilhá-lo, curtir, para que esse canal, que tem esse objetivo de trazer essa pegada mais racional, fugindo de dogmas, de estar aqui fazendo um discurso religioso, fazendo proselitismo. Isso aqui não é a função do nosso canal, é trazer uma espiritualidade racional, lógica e convincente. Um abraço, até o próximo vídeo.